expectativa do plenário hoje é que a gente dê sequência ao debate, presidente, da medida provisória 1061. Essa que é, eu diria, talvez a pauta mais importante dos últimos tempos aqui nessa casa. Falar da necessidade da gente garantir a proteção social ao povo brasileiro, deputado Ivan Valente, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo das consequências dessa grave crise sanitária, que já levou mais de 600 mil vidas, poderia ser muito menos se a gente tivesse tido um tratamento responsável da parte do governo federal, que levou o país a uma situação de estagnação da economia. Estamos aí vivenciando as consequências no dia a dia das pessoas da alta da inflação, o preço do alimento que subiu, o preço do combustível que subiu, o preço do bujão de gás que subiu, tudo isso afetando, sobretudo, os mais vulneráveis. E o lado mais perverso de tudo isso, mais de 20 milhões de brasileiros que, nesse exato momento, não sabem que horas vão fazer a sua primeira refeição. E na contramão de tudo isso que a gente está vivenciando, a gente vê o governo federal, num momento de tamanha vulnerabilidade, editar uma medida provisória que acaba com um programa que é um símbolo da proteção social, que foi concebido há 18 anos, que tirou milhões de brasileiros da linha da pobreza, que tirou o Brasil do mapa da fome e que agora, mais do que nunca, do que a gente precisa do Bolsa Família, o governo federal vem e extingue esse programa. Esse é um ato que a gente considera irresponsável da parte do governo federal. Quem está acompanhando a imprensa, os noticiários, estão vendo que os CRAs, os CREAs, lá na ponta, estão hoje abarrotados de pessoas sem saber o que vai acontecer a partir de hoje. A proposta que foi encaminhada pelo governo do presidente Bolsonaro, neste momento, tira 25 milhões de brasileiros que estavam recebendo o auxílio emergencial, tiram esse benefício. Essas pessoas não têm hoje do que viver. E apresenta um novo programa, praticamente para mudar o nome do programa e dizer que esse é um programa para ele chamar de seu. Infelizmente, a gente vivencia ainda no país com esse tipo de prática política, onde o interesse eleitoral, porque está claro que o programa ele vem com um caráter mais eleitoral do que como uma política de Estado, ele se sobrepõe ao interesse do cidadão. É lamentável que a gente veja que um programa que está sendo apresentado, ele traz como horizonte final da sua execução o dia 31 de dezembro de 2022. Ou seja, de forma muito clara, o governo diz que, passadas as eleições, o programa deixa de existir ou deixa de ter as condições fiscais, inclusive, para que ele dê sequência. Quem dialoga com o ambiente da assistência social, e eu nessa casa também presido a Frente Parlamentar em defesa do Sistema Único de Assistência Social, nesse exato momento, deputada Rosângela, diversos estados da Federação Brasileira estão realizando as conferências estaduais de assistência social. E em todas elas, sem exceção, eu participei de várias virtualmente, há uma crítica profunda ao fim do Bolsa Família e à nova forma como está se apresentando o novo Auxílio Brasil. Não só pelo prazo curto, mas sobretudo pela exclusão daqueles que estão hoje no auxílio emergencial. Eram 60 milhões lá atrás, em março de 2020, quando começou a pandemia, caiu para 40 milhões de famílias e agora a gente está dizendo que só serão 14 milhões de famílias. É uma proposta que mostra o caráter excludente do programa. Além disso, traz um conjunto de novas condicionalidades que não falam para a essência da proteção social. Traz o caráter da meritocracia no acesso ao programa. Não coloca, e essa é uma questão importante,
que nós não podemos deixar omissa. Essa casa precisa fazer essa discussão hoje, quando a discussão da MP 1061 não coloca sequer um indexador de reajuste para o novo auxílio emergencial. Ora, tudo está aumentando. Todas as coisas, deputado Henrique, aumentam. A gasolina aumenta, a carne aumenta, o bujão de gás aumenta, a energia aumenta, a cesta básica aumentou. Hoje é perto de R$700, era 600 há poucos dias. Mas a proposta encaminhada pelo governo não quer garantir um indexador mínimo, que é para a gente colocar a atualização da inflação. Quando é para pagar serviço da dívida, lá no orçamento e na PEC do teto dos gastos, tem um indexador da inflação. Por que a gente não pode garantir para o cidadão, no acesso à sua cidadania, no acesso à comida, no acesso à construção da sua vida, minimamente o repasse da inflação? Essa é uma questão fundamental neste debate. A gente até reconhece aqui que o relator incorporou alguns avanços no diálogo que foi feito nos últimos dias, deputado Elias. Ontem mesmo nós conversamos com ele para excluir, deputado Ivan, Vossa Excelência que milita na pauta da educação também, um jabuti que botaram lá, que queria carregar recursos do Renda Brasil para financiar escolas particulares no acesso à creche. Era a instalação do chamado voucher. Ao invés de garantir recursos para financiar as políticas públicas que são financiadas e bancadas lá pelos municípios do acesso à creche, a medida provisória abriu uma janela, era essa a proposta, para tirar o dinheiro da educação pública para colocar na educação privada. Não é a primeira vez que se tenta isso. No debate do Fundeb isso surgiu também. O Paulo Guedes, né, ele tem uma verdadeira fixação nesse tema, de tirar dinheiro da educação pública para colocar na educação privada. E ontem o relator acatou, deputada Rosana, uma sugestão nossa para que a gente retirasse da pauta essa questão do repasse de recursos públicos para a educação privada. Outro avanço importante que teve ontem, fruto desse diálogo, a proposta que foi encaminhada aqui pelo governo previa a possibilidade de consignação de empréstimos consignados a partir do auxílio emergencial. Repare, o sujeito vai ganhar R$200, R$300 e ainda vai lá os bancos para comer esse dinheiro, para daqui a poucos dias, tão logo ele se habilite, ele já não tenha condições de mais nada. É a velha lógica de dar tudo para o sistema financeiro. E ontem a gente viu que o relator também acatou, ou pelo menos deve apresentar um relatório, retirando essa questão da consignação. Na verdade, a gente vai votar favorável a essa proposta, porque a gente tem a sensibilidade, deputado Henrique, de que tem milhões de brasileiros que nesse momento esperam uma resposta em relação a esse tema. Mas ela não atende àquilo que deve ser a proteção social do nosso país. A gente defende um auxílio maior. Nós queremos, no mínimo, eram os R$600 que foram implantados lá atrás. Por uma razão muito simples. As condições que a gente deu os R$600 lá atrás, elas hoje são mais graves do que naquele momento. Tem dinheiro para isso. É só vontade política. É o querer fazer. Se a gente deu R$600 lá atrás e as condições sociais eram piores, a inflação aumentou. O Brasil hoje, saiu ontem, é o quarto maior desemprego do grupo dos 20 maiores países do mundo. Ou seja, nós estamos numa situação muito mais delicada. Na verdade, a gente deveria aumentar o auxílio emergencial para além de R$600 e garantir que todos que estão hoje, sim, recebendo o auxílio, não sejam excluídos. Precisamos garantir que hoje os 40 milhões de brasileiros recebam. Caso nós cortemos esses benefícios dos auxílios emergenciais, nós vamos voltar a ter aqui no Brasil um período de convulsão social. Quem é do Nordeste sabe o que era o Nordeste antes do Bolsa Família. E eu peço, deputado Arthur Lira, mais um minuto para concluir meu raciocínio. Quem era do Nordeste e quem é do Nordeste sabe que antes do Bolsa Família, a realidade da população do interior do Nordeste
por não ter acesso à cidadania, era ir para as pontas de feira, pedir esmola, muitas vezes, num ato de desespero, saquear comércio e saquear a feira, ou, na ausência de alternativas, migrar para o Sul para poder construir a sua vida. Foi o Bolsa Família que garantiu a estabilidade social do Brasil.